Olá, amigos telespectadores da nossa TV Assembleia. Bem-vindos. Com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Entrevista Coletiva. E você sabe, sempre com um assunto atual, cultura, política, justiça. E hoje vamos falar justamente de direito, vamos falar do direito criminal, vamos falar do terceiro encontro de advogados criminalistas aqui em Cuiabá. E para tratar desse tema e falar um pouco mais a respeito do evento, estamos recebendo mais uma vez aqui em nossos estúdios a doutora Michele Marie, que é presidente da Abracrim, a instituição que está inclusive realizando esse encontro. Bem-vinda, doutora, obrigado pela participação. Obrigada, Narbal, mais uma vez por estar aqui, ter me convidado. Obrigado, Chico. É uma honra estar novamente aqui com vocês. Pois é, me acompanha também nessa entrevista meu colega de redação, o atleticano Francisco Espínola. Bem-vindo, Chico. Obrigado, Narbal. Obrigado a você também que nos acompanha. Importante lembrar, Narbal, que nós somos emissora pública e o que a gente faz aqui sempre é tratar de temas de interesse público. E, como você disse, além de interesse público, um tema bastante atual, né? Como atual são as demandas na justiça. Quem é que não escutou, não ouve falar por aí das dificuldades, né, da longa duração de processos, do volume de processos em escaninhos, né, das mazelas aí do sistema carcerário, enfim. Vamos falar a respeito desses temas, mas mais contidamente no conteúdo desse terceiro encontro que vai acontecer aqui no Teatro Zulmira Canavarros, aqui ao lado da Assembleia, que vai tratar justamente de temas pontuais, visando aí tentar minorar esses problemas da justiça no país, aqui no estado e no país. Doutora, fala um pouco para a gente aí dos painéis que vão ser abordados e da participação de renomados operadores do direito, advogados de todo o Brasil, que vão contribuir, colaborar para enriquecer aí a advocacia aqui no estado. O evento, Narbal, vai acontecer agora, dia 29 e 30 de outubro, no Teatro Zulmira Canavarros, anexo à Assembleia Legislativa. Ele é um evento de 2 dias inteiro, uma imersão realmente ao estudo do direito penal e processual penal. Então, ele será um evento que de manhã e à noite terão palestras e pela tarde terá um mini curso na Unic Pantanal, né, anexo ao Shopping Pantanal, que aí é para um público menor, porque é um curso de extensão. Então, as palestras serão pela manhã e durante a noite e contará com 13 painéis, onde serão discutidos diversos temas da advocacia criminal. Será uma atualização, uma discussão sobre temas atuais, com participação de renomados advogados de todo o país e também com a participação de juízes, promotores, delegados, diretores de penitenciária, jornalistas, ou seja, todos aqueles que integram o sistema judiciário. E a nossa intenção é realmente fazer um evento onde existe uma aproximação de todo esse sistema judicial com o respeito, para que se trabalhe com o maior respeito e que seja realizado através do que está previsto dentro da nossa legislação. Então, a nossa intenção é trazer essa atualização e o respeito ao garantismo penal. Agora, acho que eu poderia destacar, são todos, se estão aí elencados, né, inclusive no convite que a Abracrim produziu. Esses painéis que são os principais assuntos a serem tratados por hora, embora existam outros. Mas desses 13 painéis, a senhora poderia destacar alguns para a gente? Nós vamos ter vários painéis, vamos estar discutindo sobre o sistema penitenciário, né, a contribuição do sistema penitenciário para a reincidência daquele que está cumprindo uma penalidade. Nesse painel nós vamos ter a doutora Eleonora Nassif, que é presidente do IBC-CRIM,
está vindo de São Paulo, e esse painel está sendo montado também em conjunto com alguns diretores dos presídios, participação também de juiz, para que seja debatido essa circunstância. Nós vamos falar de Tribunal do Júri com Hércio Quaresma, sobre investigação defensiva com Zanoni, nós vamos ter a nossa abertura com Técio Lins e Silva, que vai falar sobre as dificuldades da advocacia, doutor Elias Matarassade, que é presidente estadual da Abracrim, que vai nacional. estar aqui. Nacional da Abracrim. Eu sou estadual, ele é nacional, sou ouvidora nacional também, e ele estará aqui também expondo sobre as questões da advocacia criminal. Falaremos com a doutora Adriana Spingler de situações de direito penal econômico e fecharemos, teremos o Cacai também, que estará aqui palestrando conosco, e fecharemos com um dos nossos principais painéis com a participação de grandes jornalistas da nossa capital. Inclusive você estará conosco. É uma honra participar. Muito obrigado pelo convite. Chico? Eu queria saber a respeito das inscrições. É necessário fazer inscrições prévias, como que elas devem ser feitas, e também o público destinado à participação. É apenas destinado a operadores de direito, também estudantes ou pessoas leigas que também se interessam pelo assunto? O evento ele é aberto para todo o público. As inscrições são feitas através do site www.euvoo.adv.br. Só que ele vai ter uma diferença nos valores cobrados de acordo com a categoria, mas são valores pequenos, totalmente acessíveis para quem se interessa em estar ouvindo pessoas que realmente são estudiosos da matéria. Qual então que vale é o a valor pena. só citando um exemplo? Salvo engano, desculpa porque a gente trocou de lote, mas salvo engano, o público em geral é R$100, estudante é R$50. Isso pelos 2 dias do evento? Pelos 2 dias do evento, Uma 40 pergunta, horas aulas. Conta a carga horária? 40 horas aulas. Tá. 40 horas aulas, as palestras. Para quem fez a inscrição junto com o minicurso, será 60 horas aulas. Só que as inscrições do minicurso já se encerraram porque eram mais limitados. Como o Zumira ele tem uma maior capacidade de público, então ainda existe algumas vagas para serem preenchidas que está disponíveis aí no site. É importante. Bem conta, Narbal, R$100 para ouvir tantas autoridades aí. Você viu os nomes? O Hércio Quaresma, advogado do Bruno e de outros casos aí de grande repercussão. O Cacai é um habitué ali no Supremo Tribunal Federal, inclusive a classe política quase que é difícil você ver um que não passou pelo patrocínio do Cacau. Aí tem também o doutor Elias Matar, um caso também de grande repercussão no país, né? E são pessoas realmente, professores, doutores, né? Com teses assim, realmente são nomes que vão valorizar ainda mais a categoria, nos traz muito prestígio, e a maioria deles estão vindo, segundo a doutora me disse, estão vindo por conta própria para participar desse evento. Eles aderiram, eles acreditam no evento, né, na nossa capacidade de estar fazendo essa aglomeração de grandes profissionais, e não é só profissionais aqui de Cuiabá, então são profissionais de vários estados do país e do interior também de Mato Grosso. Então, só de painéis, só dentro de painéis, nós teremos 94 participantes, né? Então, são 13 painéis, 2 minicursos com 94 pessoas que estarão ali debatendo temas de grande interesse da área criminal. A gente não vai destacar nomeando todos aqui do estado, porque nós vamos cometer injustiça. Exatamente. Inclusive porque aqui existem grandes operadores também de destaque nacional, né? Com atuação nos tribunais superiores. Exatamente. Né? Mas não vamos nomear porque de repente a gente vai causar alguma injustiça aqui. A gente acaba esquecendo só na alguns final. nomes. Se a gente for falar 94 nomes aqui, a gente vai tomar um tema. Pois não, Vamos fazer o programa só falando de nomes. Só dos temas e do currículo deles, que são maravilhosos, né? De todos os participantes. Doutora, eu queria uma dúvida só na construção da metodologia da programação. São palestras ou também terá um espaço destinado para as pessoas fazerem perguntas, interagirem de alguma forma? A metodologia é de exposição de painéis.
tendo em vista painéis com debates, tendo em vista há pouco tempo, embora sejam 2 dias, é muito curto o tempo. As perguntas serão feitas por escrito, né, e levadas no final de cada painel. Fora isso, nós fizemos um concurso que hoje sai o resultado de quem vai poder expor. Então, é a primeira mostra da advocacia criminal, onde pessoas de todo o estado, todo o país puderam se inscrever para apresentar banners discutindo também lá, né, sobre determinados temas previamente estipulados. Então, vai ter um concurso, vai ser selecionado agora quem vai poder expor e lá no dia serão classificados os 3 principais. Aquelas amostras de trabalhos científicos mesmo, como são realizados? Trabalhos científicos e que serão expostos através de banners com a orientação daquele que produziu ali o trabalho. Vai acontecer algum lançamento de alguma obra, de algum desses advogados? Lançamento esse ano não temos, mas a grande maioria são escritores renomados, tanto de livros como de artigos científicos que estão nas redes sociais. Certo. Bom, uma outra coisa, fugindo um pouquinho só da questão do encontro, tem tanto assunto para a gente tratar, mas eu vou tentar, doutora, e aproveitar a presença da senhora aqui, está muito recente, está acontecendo agora no Supremo, eu não sei se já terminou o julgamento, enfim, a questão da segunda instância, prisão em segunda instância. Para quem é leigo não sabe, é que alguns defendem que aquele réu que passou pela primeira instância, recorreu, chegou na segunda instância, ele pode ser preso, não é isso? Outros defendem, uma corrente defende que somente no trânsito em julgado, quando esgotar todas as condições e possibilidades de recursos. A senhora está acompanhando, poderia nos explicar um pouco mais pormenorizadamente esse assunto? A Abracrim, ela é a Missis Curiae das ADCs. Ela já explanou em sustentação oral nesta última quarta-feira. Quem fez a sustentação oral em nome da Abracrim foi o renomado mundialmente Dr. Lênio Streck, né, que acabou fazendo a sustentação oral. O Cacai fez sustentação oral também, porque ele, inclusive, é um dos promoventes da ação da ADC. E ela vai ser dada continuidade agora, quarta-feira. Então, ainda não se encerrou, não houve a decisão. Mas, Narbal, sinceramente, o que nós defendemos é uma questão bem prática. Nós somos legalistas garantistas. Se nós temos uma legislação escrita, a nossa legislação, ela não é consuetudinária, ela é uma legislação que ela é posta através da Constituição e das leis complementares, atos, enfim. A nossa Constituição, ela prevê claramente, não é, que a condenação pena, e a gente sempre tem que fazer a diferença da condenação provisória e da condenação pena. O que se está discutindo é uma antecipação de uma pena, que a pena ela só se determina após o trânsito em julgado. Então, uma questão de interpretação é lógica. Trânsito em julgado é quando não se cabe mais recurso ou não se ouve mais recursos. Transitou em julgado determinada decisão. E agora ela não pode simplesmente ser modificada por decisão judicial. Isso está previsto no maior previsão legal que nós temos, que é a Constituição Pátria. Então, querem deturpar uma situação que já é posta legalmente e esse tipo de decisão, ela acaba trazendo uma insegurança jurídica, porque a partir do momento em que se viola o que é pré-determinado numa Constituição, todos os nossos direitos estão fragilizados, podendo a qualquer momento ser modificado por uma decisão. Nós temos os poderes, então nós temos o poder legislativo, o poder judiciário, e cada um tem que fazer na medida da sua competência. Agora, existe sim essa questão que a sociedade, ela talvez por uma falta de conhecimento legal, ela entenda, ela tem essa necessidade de achar que a pessoa está condenada, ela já tem que cumprir a pena. Não quer dizer que a pessoa não possa estar respondendo seu processo presa, mas para ela estar presa, ela tem que ter elementos que determinem que a sua prisão é necessária na fase que não esteja ainda transitado em julgado o seu processo.
Então não quer dizer que ela não fique presa durante esse processo. Ela pode ficar presa, mas para isso ela precisa violar o artigo 312 ali de alguma forma para que determine a prisão dela. Agora, querer jogar uma responsabilidade na defesa, porque isso é muito comum, muito discutido também nos meios de comunicações, que os advogados, aquele que tem condições financeiras, acaba protelando mais ainda aquela decisão de trânsito em julgado. Tudo na legislação, o advogado ele se baseia na legislação pátria. E tudo para o advogado criminalista, principalmente, existe prazo a ser cumprido. E o único que cumpre prazo, você vai me desculpar, Narbal, é o advogado. Porque o juiz não cumpre prazo, o promotor não cumpre prazo, sabe? O prazo ele é específico para o advogado. Se o advogado não cumprir, ele perde o prazo, perde o cliente, perde o direito do seu cliente. Né? Então, essa culpa que sempre querem colocar no advogado, que ele se vale de recursos para protelar uma decisão, essa morosidade não é do advogado. Doutora, mas essa questão processual que dura, às vezes, em via de regra, infelizmente, 5, 10 anos, né? E não vou dizer que o direito criminal tem uma importância maior do que a questão civil, o direito público, o direito público, o direito criminal, o direito bancário, financeiro e etc. Mas tem casos aí, nós podemos até lembrar, precisamos sem citar nomes, de casos onde, um caso, por exemplo, de um cidadão que assassinou a namorada, um jornalista, um caso que repercutiu em todos os veículos no Brasil e no mundo. Esse camarada levou 10 anos para ir a júri popular, depois do júri popular outros 10 anos com recursos, e no final acabou prescrevendo. Né? Veja bem. Isso aí realmente é por conta do volume que é colocado nos superiores tribunais. E todos os advogados que fizeram esses recursos cumpriram prazos. Se os processos não foram julgados nos prazos que são estabelecidos dentro da legislação, não é culpa da defesa. Você entende o que eu quero dizer? Que querem jogar uma culpa na defesa que não existe. Não é? A defesa ela tem que se valer daquilo que está previsto na legislação. E a gente muda a legislação. Ou muda a legislação. Ou cumprem os prazos lá. Ou cumpre-se os prazos, ou se coloca realmente, quando se vai fazer uma legislação, haja uma previsão realmente da aplicabilidade daquela lei. Nós temos uma legislação muito bonita. Quem acha que nossa legislação é ruim, está enganado. A legislação da execução penal é uma das mais perfeitas que existe, na minha opinião, mas ela não é colocada em prática porque ela é inviável para o nosso Estado, para o nosso país. Então, quando se prevê a progressão de regime, por exemplo, que é excelente isso, porque daria a chance da recolocação daquele sujeito a um convívio gradual com a sociedade, ela não é cumprida da forma com que é prevista. E essa culpa é de quem? É da defesa? É daquele que quer colocar aquele sujeito que infringiu a norma em liberdade? Não é, Narbal, é de todo um sistema. Na verdade, a nossa maior falha é o sistema preventivo que não é aplicado em nosso país. Né? Está faltando muita prevenção no nosso país. Eu ouvi, inclusive, alguma coisa esses dias, acompanhando uma sessão do Supremo, em que, se não me engano, foi até o Dias Toffoli, presidente hoje do Supremo Tribunal Federal, numa explanação, num voto do Luiz Roberto Barroso, que ele diz o seguinte, que no Brasil são 60 mil homicídios por ano. Em uma década, 500 mil de homicídios. Destes aí, nem 6% chegam a oferecer, não chega denúncia, não se oferece denúncia. E esses que são denunciados, chegam a ser denunciados, o juiz acata, desses 5% aí, menos da metade vai a júri. Veja bem, dentro do sistema judicial, cada um tem sua função. Então, a polícia judiciária ela tem a função investigatória, o Ministério Público tem a função de analisar aquela investigação e, se achar por bem, fazer a denúncia, o juiz tem por função julgar aqueles argumentos da defesa e da acusação e, se chegar a uma sentença, e por aí, se essa sentença foi inadequada por alguma das partes, tem os recursos e os desembargadores numa Câmara colegiada reanalisar aquela situação. Então, cada um dentro do sistema judicial ele tem uma função. Se um falha,
todo o sistema falha, Narbal. Então, se uma investigação, às vezes, ela é mal feita, ela não vai chegar a um resultado futuro do que a sociedade almeja. Cesare Beccaria, ele já falava que a penalidade, ela só tem uma eficiência se ela for pronta. O que é a prontidão? Que ela seja rápida. E essa rapidez não é daquele que defende, essa rapidez ela é necessária ser dada pelo Estado, porque o Estado tomou para si a responsabilidade de aplicar uma penalização. Se a partir do momento que o Estado ele tem essa função de aplicar a penalização, ele tem que dar meios e recursos suficientes para fazer com que isso ocorra da maneira adequada. Chico. Doutor, eu queria pegar um ponto específico que a senhora citou aí, pode ter passado batido por algumas pessoas, a questão do amicius curiae. Muita gente pode não saber o que é isso. Eu queria aproveitar o conhecimento da senhora para explicar o que é esse instrumento, belíssimo inclusive, previsto, que permite a participação de outras que não sejam parte do processo. Significa que não foi a Abracrim que deu entrada nesse processo, mas ela é uma associação que, por representar advogados de todo o país e que isso afeta decisões judiciais na área criminal especificamente, que é a Associação dos Advogados Criminalistas, ela se habilitou dentro desse processo, né? Tem legitimidade. Tem legitimidade para se habilitar dentro desse processo, concordando com quem ingressou com esse processo. Então, isso dá direito a ela fazer sustentação oral e também protocolar argumentos no sentido do que ela acredita por bem argumentar. E, por outro lado, também outra instituição que Diversas instituições são amícios, o IBCCRIM, é uma lista enorme. Não necessariamente aquelas que concordam com quem ingressou. Não, pode ser o contrário, inclusive. Isso aí acho que vem desde o direito canônico, não foi? Exatamente, exatamente. Bom, Amigos do Rei. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós vamos voltar, Chico, falando daquilo que nós conversamos em off, antes da doutora chegar, que é a questão carcerária aqui no Estado, no Brasil, e um dos painéis que vão ser apresentados durante o terceiro encontro da Advocacia Criminal aqui no Estado, que acontece nos dias 29 e 30, no Teatro Zulmira, é um dos conteúdos desse evento. Vou fazer uma pequena pausa e já voltamos com o nosso entrevista coletiva.